Poltran do podcast O Corretor, chegando com o nosso segundo episódio do Outubro Rosa. E hoje eu estou recebendo já uma velha conhecida de vocês aqui nos estúdios. Também estou recebendo uma convidada super especial. Tem diversas ações na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e que vai trazer muita informação para você, mulher, que está nos assistindo aí nesse segundo episódio do Outubro Rosa. Então agora eu vou passar a voz para as nossas convidadas. Primeiro, vou chamar a nossa convidada nova aqui para ela se apresentar para vocês e contar quem é ela e o que ela faz para toda a sociedade, para todas as mulheres aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vinda, convidada misteriosa número 1, né? Ai, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, por essa oportunidade. Bom, eu sou Shirley Ordônio, sou publicitária, administradora, mãe de 3 crianças, sendo uma com deficiência, ela tem autismo, epilepsia, tem também paralisia cerebral. E sou especialista em gestão de saúde, planejamento e política, atualmente assessorando a deputada Maria Vitória na Assembleia Legislativa do Paraná. Seja muito bem-vinda, Shirley. Dona Júlia! Olá! Seja bem-vinda, especialista em previdência desse programa. Já vou te chamar assim, né? É verdade. Pode chamar. Ju, dispensa um pouco de apresentação, mas conta aí pra galera que tá nos assistindo quem é Júlia. Bom, a Júlia é já sócia aqui. É sócia. Eu sou especialista em previdência, né? Trabalho no ramo de seguros há 12 anos. Iniciei em alguns outros ramos, mas a previdência, vida e previdência, mas a previdência me pegou, né? E hoje eu trabalho, né, com a minha consultoria, fazendo projetos dentro da previdência. Enfim, são várias ações. E é muito bom estar aqui novamente com vocês e trazendo aí essa surpresa maravilhosa. Ai, que bom. Pessoal, para quem está nos assistindo aí, já vou fazer aquele pedido inicial que eu costumo fazer, né? Inscrição no canal, clicar no sininho para receber as notificações para acompanhar sempre o nosso conteúdo, seguir lá nas redes sociais e também vou fazer um parênteses e vou citar aqui, ó, o Minha Vida Protegida. Movimento encabeçado ali pelo Rodrigo Araújo, o Anderson também, e diversas pessoas. Eu sou multiplicador desse movimento, como após o convite da Rô no último episódio que a gente teve aqui, me sinto na obrigação de multiplicar, principalmente para os nossos colegas de mercado, a importância de nós abordarmos o seguro de vida. Principalmente agora que a gente vai falar nesse episódio bastante sobre diversas situações, como doenças graves, síndromes raras, vamos falar também de Outubro Rosa, então a gente vai falar de câncer de mama, câncer de ovário. Eu, na verdade, vou ficar praticamente em silêncio nesse programa, porque o que eu já conversei com essas duas convidadas que estão aqui, nossa, eu tenho certeza que elas vão enriquecer muito o conhecimento de vocês, passar e transmitir muitas informações importantes para você que nos assiste aí. Então, começando o nosso bate-papo, eu não posso deixar de falar e perguntar para Shirley. Shirley, qual que é a tua experiência de vida com doenças raras, síndromes raras, com câncer de mama, ovário, né? Você já comentou aí que você está no gabinete da deputada, isso? Isso. Então, conta para nós que você já contou aí que vocês têm alguns projetos, né? Sim, exatamente. Bom, a minha experiência, na verdade, começou ali em 2012, né? Eu tenho uma filha, já tem 13 anos. E a minha filha, ela foi diagnosticada, como eu falei, né? Paralisia cerebral, ela é cadeirante, ela não fala, né? E eu sempre levava, e ela é gêmea, ela é gemelar, e tenho mais um filho. Eu sempre levava meus filhos para os parques, para se divertir. E eu cheguei um dia num playground e eu via todas as crianças estavam lá brincando, correndo, pulando, e a Letícia na cadeirinha de roda dela só observando. As crianças quase que derrubavam a cadeirinha da Letícia, passava por assim do lado, os pais entravam na frente da minha filha para falar com os seus filhos, para chamar seus filhos. A Letícia não existia naquele ambiente, né? E aí, vendo aquilo,
eu resolvi, então, falei com meu marido, resolvi tirar as almofadas da cadeira de roda da minha filha e adaptar num balanço que era possível ali naquele ambiente. E empurrei. Quando eu empurrei, foi a primeira vez que eu vi a voz da minha filha. Foi assim, foi uma sensação muito forte, sabe? Foi muito emocionante. E naquele momento ficou todo mundo parado, não foi só eu, meu marido. As famílias começaram a olhar e a Letícia gargalhava. As crianças começaram a correr e querer brincar com a Letícia, empurrar. Cada uma vinha, queria lá. Sim. A Letícia passou a existir naquele ambiente. E aí eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, não pode ficar isso só aqui. Tem que ter isso para todas as crianças, todas as mães precisam sentir isso. Mesmo porque quando você tem uma filha com deficiência, decorrentes ou não de alguma síndrome rara, quando você vai em parques, em momentos de lazer, você acaba ficando na área do piquenique. Por que você vai no playground? Né? Não é acessível. Não é acessível. E aí eu resolvi, então, criar um projeto que chama Lazer, Inclusão e Acessibilidade, que é o projeto LIA, que é um movimento. Ele se tornou nacional. É um movimento de advocacy. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. E só para você ter uma ideia, eu achava que quem que ia resolver meu problema ali de um parque adaptado, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu achava que era presidente da República. Sabe aquele negócio assim? O quê? Falar com o vereador, né? Eu quero falar com o seu superior. Tipo, é diferente do seguro, né? Que quando alguém precisa, procura um consultor. Exatamente. Agora, eu preciso que faça uma obra para adaptar um parque. Com quem que eu falo? Vereador, policial, deputado, né? Não, eu enchia, na época era a gente não Dilma tem a mínima noção. Eu enchia a caixa dela de e-mail. E óbvio que, né, que não era aquilo. Não veio o retorno. Não era o caminho, né, Ju? Não era o caminho. Mas aí eu comecei a estudar, enfim. E aí a gente conseguiu, assim, depois de 4 anos em Curitiba, então, nós conseguimos alterar a lei de Curitiba, mudamos o código de postura da cidade para incluir o inciso de acessibilidade, o primeiro parágrafo lazer inclusivo. Então, foi bem, assim, trabalho de formiguinha. Mas aí outras mães, outras mulheres abraçaram isso em várias localidades do país e se tornou um movimento nacional. Tanto é que lá em Rondônia, eu estava comentando aqui com vocês. Incrível. Em Rondônia, o projeto LIA, primeiro parque inclusivo inaugurado em Rondônia, foi feito com madeira apreendida e mão de obra de detentos do regime semiaberto. Olha como é possível, né? É possível, sempre é possível. Mas acho que foi assim que eu comecei. E aí fui conversando e vendo outras mães que tinham filhos com doenças raras, doenças graves, e a gente, na busca por políticas públicas, por melhores condições, qualidade de vida, enfim, né? É o sobreviver. Cheguei até o Instituto Mulheres que Inspiram, que tratam especificamente de câncer de mama, né? E eles têm muito bordão sobreviver, que aí eu faço o link aqui, né? A previdência, que você entende muito, é sobreviver, não é... É sobre isso. É sobre isso. Então, acho que foi assim que você começou a trilhar bonitos passos, né, Ju? Quando a gente vai falar muito. assim, pessoal, a gente sempre chega aqui, os convidados vêm, a gente tem um bate-papo, né, para alinhar o que a gente vai falar. Olha, eu tô gostaria de dizer para vocês, extremamente sensibilizado por tudo que ela me falou. E eu tenho certeza que tudo que ela vai falar e que a gente vai conseguir contribuir aí no decorrer do programa. Sim. Porque, olha, essa mulher é uma guerreira, né? Demais. E aí a Ju contou que já tem uma trajetória com a Chile, né? Qual é a tua trajetória, Ju? Bom, nós nos conhecemos, né, porque nós estamos num projeto juntas, né, dentro da Assembleia, né, que é um projeto que ele está voltado em algumas pautas, né, para viabilizar algumas leis, né, algumas não, todas, né, Shirley? Todas, exatamente, o Pacto Nacional da Imunização. E entre essas pautas, né, a gente focou nesse primeiro momento no Pacto Nacional, né, de Imunização. Então aí nós estamos fazendo um mover
dentro de escolas, né? Porque é um selo que vai ser colocado nas escolas, né? Que vai ser entregue às escolas que mais tiverem imunizações. Então, nós... Deixa eu te interromper, desculpa. Vamos só contar para o pessoal o que é o Pacto Nacional de Imunização. Conta para mim. Então, esse é com você. Desculpa te interromper, mas é que eu acho que é importante a gente contar o que é o pacto. Sim. Então, o Pacto Nacional de Imunização é justamente para a gente aumentar a cobertura vacinal. Tá. Né? Devido até ao Covid, o negacionismo, então tiveram várias questões ali, diminuiu a cobertura vacinal. Uhum. Só para você ter uma ideia, por exemplo, trazendo um pouco mais para perto, no estado do Paraná, existem municípios que estão ali com algumas vacinas a 60% de cobertura, a 48% de cobertura, sendo que era 100%. Que era 98%. Sim. Afastou a sociedade de algo que prevenia muitas doenças, né? Poliomielite, essas doenças. Que tinha sido, né? Praticamente erradicada. Exatamente. E veja só, né? No caso da polio. Polio traz paralisia infantil, pelo amor de Deus, gente. Algo que... Né? Seu filho vai parar de andar. Um comprometimento seu filho vai parar eterno. de falar. Seu filho... Gente, e é possível com vacina. A meningite, da mesma forma. Eu tive um primo, mas meu primo, ele infelizmente, ele faleceu mesmo porque ele já estava uma idade mais avançada, né? E eu era bem pequenininha, eu lembro que ele ficou cego por conta da meningite. Né? Então, assim, mas isso há muitos anos atrás, coisa que não deveria acontecer hoje em dia. Eu lembro que o meu avô falou pra minha mãe, vacina da polio, 1990. Então, assim, isso, pra mim, digamos assim, poderia ser aceitável através do desconhecimento. Meu avô não tinha quinta série. Hoje a gente tem a informação, a gente pode afirmar que vacinas salvam vidas, né? Nós estamos nessa mesa aqui graças à vacina criada para combater a pandemia que a gente teve. Mas a informação ainda não chega. Não chega, né? E uma coisa é você ficar na dúvida de uma vacina que acabou de ser lançada, vamos dizer assim, né? Que, claro, não é meu caso, eu acredito na vacina, tanto é, senão a gente não teria saído da pandemia, né? Até hoje, estava todo mundo trancado dentro de casa. Com certeza. Mas, se você for por esse viés, que não, é uma vacina nova, não teve tempo, não sei o que lá, tá aí as outras. Sim. Que há anos. Porque teve uma epidemia de poliomielite. Exatamente. Né? E as pessoas chegavam a colocar, não sei se vocês sabem, mas colocavam um lençol branco na janela para informar que naquela casa tinha uma criança com pólio. Nossa, isso daí não conhecia essa informação. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, agora eu vou até olhar assim. Não é a hora do lençol branco, pessoal. Esquece o lençol. Pelo amor de Deus. Então, mas é super importante. E o Pacto da Imunização, que foi inclusive assinado, o primeiro estado a assinar esse pacto nacional foi o estado do Paraná, tá? E essa assinatura, ele vai de encontro com todos os poderes, então legislativo, executivo e judiciário, né? Tinha várias autoridades ali para assinar esse pacto, para falar, olha, o Paraná ele está preocupado com isso. E aí, por isso que vem esse projeto, que até a gente acabou se conhecendo, eu e a Ju, ali, que é dentro da Assembleia Legislativa. Sim, a maior responsabilidade é efetuar leis e fiscalizar o Executivo. Com o Pacto da Imunização, que é todos trabalhando em conjunto, então é justamente isso que a gente faz nesse projeto. A gente está articulando e alinhando todos os poderes ali, então várias reuniões com Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Hoje tivemos uma reunião com o Ministério Público e vários outros agentes para falar, vamos fazer dessa forma, vamos capacitar, vamos tirar essa questão do negacionismo das vacinas, vamos de fato mensurar. Hoje, qual é o percentual de cobertura nos municípios? A gente tem que chegar até 100% em um ano. Essa é a meta. É uma meta
meta abusada, hein, Ju? É uma meta É. abusada. Eu Mas- falo assim, claro, a gente queria chegar amanhã nessa meta, né? Não, Porque Esse durante. projeto em si, tá? Esse projeto em si, que a gente pensa que é possível, sim, a gente buscar isso, né? Dentro da Assembleia, mas com todos, porque a própria Secretaria de Saúde do Estado já tem diversas ações, Sim. né? Mas a gente E no quer caso também de compor. educação, né? A E Secretaria de Educação E também. a gente quer compor isso, a gente quer auxiliar. eu acho que educação, a palavra que você cita, é fazer isso acontecer. Se você educa, você consegue. Exato. É porque o projeto, ele vai muito, nesse primeiro momento, né? Para as escolas. Então, as escolas, elas hoje encabeçam, né? Essa Elas vão ser conscientização. um braço de distribuição, vamos Exato, dizer assim, né? Com os professores e coordenadores, pedagogos, enfim, né? Pessoas que Então, tiveram educação. são eles, exato. Então, são eles que propagam isso. Então, é muito importante e a gente começou, né? Esse trabalho pelas escolas. E no caso, tem essa conscientização, essa capacitação que será online. A gente ainda está... todo esse fluxo está sendo desenhado, tá? Ainda não tem, não tem uma coisa assim... Fechada. Porque a gente está compondo, tá? Tá, Então, ótimo. assim, é uma ideia, nós estamos compondo ali. Mas a ideia é que assistentes sociais participem, conselheiros tutelares, conselho de saúde, nós temos que falar com todos esses entes. Estamos diariamente fazendo as reuniões, conversando, vendo as dores. E aí, esse é o primeiro passo na educação. Só que a gente tem que pensar como que vai imunizar os moradores de rua. Exato. Eu vou até falar aqui, os profissionais do sexo, por exemplo. Sim. HPV tá aí, né? A hoje... gente tem que imunizar. Então, exatamente. eu acho que tudo isso a gente tem que pensar e tem que saber como que vai ser feita a imunização na área rural, enfim. Não, e vocês já contem, a Ju sabe que ela tem, como ela disse, ela é quase sócia aqui, né? Você já tem as portas abertas. Quando vocês tiverem esse moldar o formato de distribuição, por favor, me passe. Se a deputada também quisesse fazer presente aqui no podcast, Sim. as portas estão abertas para ela propagar também essa ideia. A gente vai fazer questão de divulgar também aqui, sempre ressaltar, dar ênfase a esse projeto, que eu acho que é parte do que eu iniciei quando decidi fazer o podcast. Que é informar a sociedade sobre a importância do seguro. Isso é excelente, né? Então, assim, e aí pegando um gancho, né, Ju? Poxa, eu conheço a Ju, acho que no mesmo tempo que ela tá de seguro, a gente já se conhece, bem dizer. Que eu tô indo pra 15, ela já comentou 12. Então, eu sou até um pouquinho mais velho que ela no mercado, né? E a Ju sempre tocou projetos. Foi legal que o primeiro projeto com a Ju, vou até mandar um abraço pro Pedro, meu amigo que tinha posto de combustível, que a gente foi lá vender assistência. mesmo! No posto dele, lembra? É verdade. Nossa, foi o nosso primeiro projeto, né, Léo? O nosso primeiro projeto. 12 anos atrás, 24 a gente horas. montando coisa de assistência 24 horas para serviço dentro do posto de combustível. Exatamente. E aí, Ju, você sempre foi migrando de área, né? Você começou, acho que o teu contato com seguro de vida, vamos dizer, que eu me lembro, com o seguro viagem. Exato. A gente foi, era eu, você, a Dani, né? Acho que era a Dani. Dani Jordan. A Dani Jordan. E encontrei ela esses tempos, inclusive, num evento. E aí a Ju foi, acho que, mordida pela formiguinha do seguro de vida, da Previdência. Porque, assim... Fui. É um... Pra você até comentou ali que já teve uma experiência com o seguro. Mas eu acho que nada mais nobre, nada mais bonito do que poder proteger vidas. Né? Então, o Minha Vida Protegida, eu já venho batendo bastante nessa tecla, que o seguro de vida hoje é para usar em vida. Né? Exato. Sim. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui, vamos lá. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, quando descobertos no início, tem cura, tem tratamento e tem uma grande chance de sobrevivência. Câncer de mama descoberto no começo são 95% de chance de cura.
E aí, nos bastidores aqui, a Shirley contou uma situação para nós bem recente, né, Shirley? Que aconteceu com a sua família, né? Que você já teve contato. Com a minha mãe, hoje foi o primeiro dia do tratamento dela, né? Ela diagnosticou, então, um câncer de mama. Minha mãe, ela tem 71 anos. 71, 72. Vai puxar tua orelha se você errar. Tá. Enfim. Mãe, desculpa. Tudo bem. Deve ser uns 50. Tá. Com carinha de Shirley, 50. Perdoa ela, tá nervosa. Minha mãe sempre muito ativa. Minha mãe saltou de paraquedas, assim, sabe? Ela é super ativa. E é bem aquilo, né? É o cuidado, né? Acho que o seguro é extremamente importante. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas fazer um seguro, né? Tá com isso já protegido. Exato. Uma preocupação a menos, Exato. uma previdência, não para usar nesses casos específicos, e sim, né? Se for necessário, e a gente sempre torce para que não precise. Mas uma previdência para você, gente, para você viver. Todo mundo, quando é diagnosticado com alguma doença, quando o filho é diagnosticado com algo, a gente sempre acaba pensando assim, né? Como que eu vou conduzir financeiramente como que eu isso? vou conduzir financeiramente? Ou, de repente, depois do diagnóstico, falar assim, por que eu não vivi tudo que eu poderia ter vivido antes? Sim, né? Então, por que não fazer isso? Por que não se programar? Eu estava assistindo um podcast aqui e eu ouvi você falar quando que é a idade, qual a idade, qual o momento melhor para você ter uma previdência, né? E aí eu achei muito legal que você falou assim, quando nasce. Esse foi o bichinho que mordeu ela, entendeu? Esse é o bichinho que morde Eu ela. achei ótimo isso. Já estamos na maternidade, já tentando fazer previdência para criançada. Tem o CPF. Tem o CPF já. Mas sabe, Shirley, que isso que a Ju falou é muito legal, porque é isso. Ju, complementa aí, me ajuda, tá? Seguro de vida e previdência, primeiro, que seguro de vida para criança nem existe, assim, não existe esse produto. Né? Você comentou, inclusive, ali, que depois pode trazer que todo câncer em criança é tratado como raro. Sim. Né? Então, poxa, seguradoras que estão me assistindo, vamos pensar nisso, tá? Pode ser produto novo pra gente entregar para a sociedade. Exato. O que acontece? A previdência, ela pode servir para educação, ela pode servir para planejamento de faculdade, de vida, de um carro, né? De uma forma acessível. Né? A gente fala, né, Ju? Exato. As pessoas têm um pensamento, às vezes, que elas acham que assim, para ter previdência tem que guardar 500, 600 reais. Mas é a longevidade que te dá patrimônio, né, Ju? Exatamente. E assim, a gente tem aquele entendimento inicial de que a previdência você faz para poder adquirir coisas, certo? Né? Te dá tranquilidade lá na frente e tal. Mas hoje, até com essa situação, né, do Outubro Rosa e voltado o nosso entendimento para esse tipo de situação, a gente também vê que a gente pode guardar dinheiro para essas situações. Porque ninguém está imune disso. Sim, não existe uma vacina, né? Não existe algo ainda que nos... Ainda. Tenho fé que isso ainda um dia vai acontecer. Muito em breve, né? Se Deus quiser. Já tem estudos sobre vacina de doenças raras. Já tem. Exato. E até do próprio câncer também, né? Então, assim, eu entendo que nós temos esses projetos, mas o projeto de ficar doente, ninguém tem. Ninguém então, imagina. Quando você tem a previdência com essa primeira intenção de, né, ter um resguardo dos teus sonhos, da tua aposentadoria, enfim, ótimo. Mas e se vier esse contratempo, né? Então você também está resguardado. E quando a gente está falando pro universo feminino, né, no câncer de mama, a gente volta muito também para a autonomia que a própria mulher tem que ter. A mulher hoje, quando ela tem uma autonomia financeira, ela se torna muito mais forte. Tá? Não que o dinheiro traga isso,
mas é porque esse planejamento ele te dá força para tomar decisões. Decisões para você poder combater a doença, poder se entregar a um tratamento sem ter que, né, ficar pensando, meu Deus, eu não posso parar de trabalhar. Enfim, até a decisão, por exemplo, até de sair de relacionamentos abusivos, enfim, ela te dá muita autonomia. Então, a Previdência te ajuda a isso, porque ele é um caminho rentável para que você consiga, né, ter esse respaldo. E você vê, né, voltando aí nessa questão do tratamento do câncer de mama, aí você pensa, não, eu já tenho plano de saúde, qual é o plano de saúde? Eu, então, ok, pelo SUS eu consigo todo o tratamento. Sim. Ok, consegue também. Mas aí, para ir para esse tratamento, por exemplo, agora, né, que a minha mãe começou agora o tratamento, ela mora em São Paulo. Né? São Paulo é muito grande, tem aquele trânsito. Quanto que tá o preço do combustível? Não, você acredita que Não, só pensar assim. Pensa que todo dia você tem que sair da Zona Oeste para ir lá para a Zona Leste, para a Zona Norte, assim, uma distância gigantesca. Tem que o combustível, entende? Para fazer todo esse tratamento. Por mais que você tenha plano de saúde, que você possa estar fazendo o tratamento através do SUS, que não tem custo. E você vai conseguir sozinha? Não. Você vai ter o efeito colateral de uma químio, que a gente sabe que pode acontecer, e que cada pessoa, né, reage de uma forma. Eu fiquei tava comentando com vocês, na semana passada eu cheguei terça-feira em São Paulo e retornei ontem, retornei na segunda. Eu acho que eu gastei tranquilamente uns R$400 de Uber, porque eu não fui de carro, fui de avião, para me locomover nas seguradoras que eu fui visitar, no congresso que eu tava. E assim, São Paulo não para. Não. Eu falo pra Ju, a gente sempre brinca. A Ju, você moraria aqui? Eu falei assim, eu moraria. Porque tem um lado legal, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Eu acho que as coisas não acontecem. Só para no Acontecem trânsito. em São Paulo. São Paulo não para, mas o trânsito é parado. Só para ali. Mas ela é uma cidade em movimento. E aí, eu vou fazer uma coisa... Paulistana. Então... Ainda bem que eu não falei mal, eu só falei do trânsito. Então, assim, isso é uma coisa do movimento Minha Vida Protegida, até que eu tava vendo algumas artes que eles têm preparadas, que vão subir nas minhas redes sociais, e eu já tinha ouvido falar dessa expressão, e acho que você também já ouviu, Ju. Seguro de vida é um cheque em branco que você deixa para sua família. Exato. E aí a pergunta que eu vou deixar para vocês responderem para mim no final, as duas, tá? Qual o valor desse cheque que vocês deixariam para a família de vocês? Então, esse é o pensamento que vale pro seguro de vida, vale para a Previdência. Sim. Porque a Previdência, para quem não ouviu o episódio da Ju e tá ouvindo agora, escute ele, que daí lá vocês vão ter uma aula. Lá vocês vão ter uma aula sobre isso. E hoje a gente também vai abordar, porque a gente fala de sucessão. Então você veja, educação, sucessão, planejamento, são todas palavras-chave para que você consiga ter a estabilidade necessária no momento que a doença acometer a sua família. E ela pode acometer a família de qualquer um. Você deve ter visto, inclusive, no episódio que eu comentei com a Ju, que o meu sogro se recuperou de um câncer. E a gente tocou a empresa 6 meses com ele afastado. Né? Então, assim, isso mexe com a família. E uma pessoa extremamente ativa, né? Uma pessoa ativa. Eu ia casar. Eu tinha lua de mel, eu tinha sonhos, eu tinha um casamento. Mas a preocupação principal era a saúde dele naquele momento. Você esquece tudo. Você esquece tudo. Então, educar é necessário. Falar sobre os assuntos é necessário. Sim. Falar de poupar dinheiro é necessário. Então, isso passa pelas escolas, né? Vocês aí que estão nessa frente, falando... nada acontece sozinho nessa vida. Esse, acho que assim, é o que eu mais aprendi esse ano. Muito mais do que você ter poder financeiro, de você ter bens materiais, são pessoas. Sim. Exato. Ju, que eu me conectei aqui, que a gente falou, nossa, a Ju tava lá toda semana lá no escritório. Sim. E a Ju, ela trilhou para um lado, a gente trilhou para o outro, mas no dia que eu liguei para essa mulher, falei, Ju, vamos falar, bora, Léo. Então assim, por quê? Desde que eu conheço a Ju, ela sempre teve esse princípio de ensinar, de passar para o outro
uma experiência de vivência para propiciar algo melhor para eles. E eu acho que daí você fala do Instituto, o Instituto tem essa função, né, social Exato. de batalha, porque, vamos falar, né, é difícil fazer coisas boas andarem rápido. Tem muita coisa que anda muito mais rápido no país que muito pouco se usa. Mas quando a gente fala de uma questão social, eu acho que quando você traz lá, é de Rondônia, né? Rondônia, você isso. falou. Primeiro, a questão da madeira de apreensão, né? É sensacional. Quando você fala que foi utilizado mão de obra de presidiários, de detentos, né? Do semiaberto, você está cumprindo com a função de ressocializar. Acho que é algo que a sociedade precisa discutir muito em questão de presídios, né? Vai privatizar ou vai ser público? Primeiro, pessoal, a gente tem que pensar em reeducar, porque são pessoas, às vezes, dependentes. Eu fui agora para São Paulo. Gente, o centro de São Paulo... Nossa, terrível. Parece É muito triste. Parecem zumbis, né? Uhum. Eu fui... Aquela K9, né? Eu fui domingo na Liberdade, que eu não conheci. Sempre tive muita vontade de conhecer a Liberdade. Falei pra Ju, falei, vamos lá pra Liberdade? Eu sempre quis comer uma comida japonesa. Eu gosto da cultura, assim, acho legal. Sério, sem brincadeira, a gente tava na fila, assim, chegou uma pessoa fazendo esse barulho. Eu olhei pra trás e me assustei, tipo, falei, gente, parece um monstro. Não é que a pessoa parece um zumbi, a pessoa está um zumbi. Ela tá num estado, né? Uhum. Então, assim, e aí é uma situação que, poxa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Será que ela ficou numa situação de vulnerabilidade? Será que ela foi mandada embora e não tinha um recurso como a Previdência? Porque a Previdência, Shirley, se você não sabe, se você não tem, tá? A gente vai puxar a tua orelha e você vai fazer uma comigo. Aí, ó. Claro. Porque você... É um problema social, é um problema muito grande social. É o que a gente já falou, né, Ju, no episódio, a gente não fala... O Brasil tem vergonha de falar de dinheiro. Não quero saber quanto que você tá ganhando. Eu quero saber quanto que você tá poupando. Só de você me falar que você tá poupando, você tá fazendo certo. E, Léo, acho que assim, a gente tem um trabalho muito grande, um desafio muito grande também, porque isso deveria, né, a educação financeira, ela tem que ser ensinada nas escolas, né? Eu participei de uma live, inclusive do meu tio, que é Contas no Azul, e é um trabalho fantástico que ele faz, meu tio Vital. E aí ele tem esse trabalho que ele faz levando a educação financeira não só para a internet, mas para vários outros órgãos. Ele vai em escolas, ele vai em vários lugares falando sobre isso. E a gente queria incluir a Previdência também, né, nesse tipo de educação, que eu acho que é super importante, porque é a educação, como você falou, que ela vai projetar o que a gente quer passar. E não só educação. Quando a gente está falando em conhecimento, hoje aqui, né, o teu programa ele é excelente por conta disso. Porque é um trabalho que está sendo feito e não é só dentro do ramo de seguros. Você está indo para um viés social que é fantástico também. Que só tem a crescer, né? Vou fazer um pedido de pausa para vocês, pessoal, porque a gente vai para o nosso break. Okay. Então, a gente já volta aí, pessoal, para continuar esse bate-papo aí de previdência, proteção, educação, trabalhos sociais. Aguenta aí que a gente já volta.
poderes, a Assembleia ali, ela tem, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ela fez um aglutinado de todos os projetos, né? Então, uma parte desses projetos, eles falam sobre a imunização, sobre esse pacto. E dentro disso, que são, acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 leis que tem falando sobre a vacinação, a gente verificou que a conscientização faria todo sentido. Então, a conscientização nas escolas. Esse que seria o projeto dentro da Assembleia Legislativa, junto com o Executivo, e também, claro, com o apoio do MP, inclusive, que nós estivemos lá hoje, que vai funcionar. Né? Então, acho que essa é a educação para todos os professores, conselheiros tutelares, assistentes sociais. Então, a gente tem... E daí todas as outras pastas, Sim. elas vão Aderir. também pela educação. A maioria delas. A próxima provavelmente será de doenças raras. Tá, que legal. Que legal, que nem eu disse, né? Que legal que a gente vai abordar esse assunto. Exato. Né? Inclusive, assim, fazendo só um adendo, esse projeto Pacto de Imunização, até você tinha comentado aqui, a iniciativa da deputada, a iniciativa da Casa, Assembleia Legislativa. Tá. Que nós temos lá o presidente da CCJ hoje, é o deputado Tiago Amaral, né? A deputada Maria Vitória é a segunda secretária, então faz parte da mesa diretiva da Assembleia como um todo. Mas essa ação é um conjunto da casa, né? Vai ser um conjunto da casa onde todos os deputados serão envolvidos. Vamos fazer um podcast com todos os deputados aqui, para todo mundo falar e pedir a participação dos eleitores deles. A gente ainda vai ter outros, né? Vamos. Porque é bem extenso. É bem extenso. É extenso. Importante, né? Mas assim, quando eu estava falando, né, que o próximo seria de doenças raras e essa questão de educação, aí eu já vou trazer de novo para o social. Claro. Vou trazer um pouquinho do social. Como eu trabalho com as doenças raras, eu sigo nos municípios, e não só nos municípios aqui, também em Curitiba, e voluntariamente, tá? Eu já falo voluntariamente, aonde quiser, se vocês quiserem, empresa de seguro, enfim, qualquer lugar. Eu geralmente faço palestras sobre sinais de alerta de doenças e síndromes raras e a importância da participação social. Por que isso? Por que esse tema? Tá? Primeiro, porque existem diversas doenças que os sintomas eles começam a aparecer. Por exemplo, uma criança ela tem um desenvolvimento normal até determinada idade, e de repente ela começa com a falta de atenção, hiperatividade. Então, se eu falar aqui, até vou fazer um exercício com vocês. Fazer um exercício. Bora lá. Uma criança, vamos ver. Uma criança hiperativa. Tá. Hiperativa, alguns casos convulsão, não senta, assim, não fica parado, um pouco de deficiência intelectual, vamos dizer assim, ou falta de compreendimento de algumas coisas. Primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é uma criança com esses sintomas? Hiperatividade, vamos dizer assim. Dificuldade na fala, que seja. O que você acha? Não, pensa. Aquele bordão, eu vou puxar aquele bordão que a sociedade fala assim, não, tá faltando ele jogar bola, ele tem que se exercitar, ele tá com muita energia acumulada, né? Que era velado ao pensamento de, será que essa criança tem algum problema? Mas agora, se a gente for pensar em algum diagnóstico, o que vem primeiro na cabeça? O autismo. Fala? Autismo, né? Autismo, né? Síndrome do X frágil, pode ser. Então, assim, vou aí fazer você faz um pré-diagnóstico, né? Exatamente. Às vezes agora vou fazer uma outra. Uma criança desatenta. Desatenção. O que vocês veem? O que primeiro vem na tua cabeça, um diagnóstico? TDAH. TDAH? Óbvio, TDAH? Não. Pode ser adrenoleucodistrofia. Então, peraí, soletra. Soletrando agora, que eu já tava treinando a
Tristomia. Agora você já me traz outra palavra aí, pô, calma aí, vai devagar. Fala para nós pausadamente. Adrenoleucodistrofia. Tá. ALD. Além de ser um ALD, palavrão, pronto. o que é isso? Vou Tá. honesto, eu não É, sei. eu também Vocês já não. assistiram aquele filme Óleo de Lorenzo? Ah, maravilhoso aquele filme. Não. Assista, Aí Léo. não assisti. Filme Óleo de Lorenzo, então é daquele... incrível. Eu indico, Com a Susan tá? Sarandon. Eu indico esse filme. Sobre aquela doença. Então, a criança ela tem um desenvolvimento normal, ela pode ter um desenvolvimento normal, e aí, de repente, ela começa com falta de atenção, agitação, alguns comportamentos. Geralmente, na escola até, que eles acabam chamando a família. E aqui vou até mandar um beijo para minha amiga Linda Franco. Ela é uma grande ativista. Que legal. Uma grande ativista. Ela teve o Gabriel, que teve essa doença, né? E até então a gente não tinha a cura, vamos dizer assim. Hoje pode ser tratada com transplante de medula óssea. Que, inclusive, com a participação social, que aí está nessa palestra também, com a importância da participação social. Você não precisa ser do legislativo, do executivo, né? Você pode, ali, no seu bairro, ali, na sua casa, você pode ir na busca por políticas públicas. E ela, junto, claro, com outras pessoas, doutor Eduardo, eles conseguiram que o transplante de medula óssea fosse absorvido pelo SUS. Olha que então, bacana. hoje, os meninos, porque acomete meninos, essa doença, os meninos que têm adrenoleucodistrofia, dependendo de quando é diagnosticado, eles, né, e como que está a lesão, eles têm a chance de se curar através do transplante de medula óssea. Nossa, olha que bacana. Né? Então, veja, a partir da participação social. Exatamente. E de um diagnóstico correto. De um diagnóstico precoce. É. E aí a gente tem o teste do pezinho. Conhece? Você Sim. tem filho? Não tenho filho, mas eu fiz o Ainda teste do não. pezinho. Eu fiz o teste do pezinho. Quando eu nasci, tinha o teste do pezinho. Minha mãe falou, e eu vi uma fotinho lá em casa que eu tinha o teste do pezinho. E ele não é só um Ele protocolo. Descobre... Ele é Quantas doenças tem? Não sei se você sabe de cabeça. Hoje, para ser considerado, primeiro, uma doença rara, para ser considerada, ela comete 1 a cada 65 mil indivíduos. Tá. Aí é considerada rara. Né? Elas podem ser genéticas, podem ser infecciosas, né? Hereditárias. Uhum. E aí você pensa, lembra o ebola? Hoje é considerado uma doença rara. Né? Então, assim, a questão não é o tipo de doença. Né? É a proporção que ela surge. É a incidência, exatamente. E existem de 7 a 8 mil tipos de doenças raras. Meu Deus. Então, hoje, no Paraná, especificamente, a gente tem mais de 600 mil paranaenses com alguma doença rara. E que muitas vezes não sabem. Curitiba, só Muitas em vezes Curitiba, 120 mil. Às vezes é o TDAH. Exato. É generalizado. Não, isso são os dados. Sim. Isso são os dados. Isso é o que foi buscar isso. informação, digamos, né? Exato. Isso é o cadastro. Pode ter muito mais. Pode ter muito mais. Então, para você ver que no montante, a gente fala, uma doença rara está muito longe. Não, no montante, poxa, são de 7 a 8 mil tipos. De 8 a cada 100 pessoas, 8 é portador de uma doença rara. Só não sabe. Só que não se manifesta, depende muito da consanguinidade, depende de quem casa e tem o filho, e aí vai manifestar ou não. Mas veja como suscetível, tá muito mais... Tá, tá assim, muito mais próximo. Tá batendo na porta. E quando eu trouxe os dados aqui, né, e fiz essa brincadeira aqui com vocês, né, do autismo, do TDAH, eu provoquei isso, porque pior do que um diagnóstico não feito é um diagnóstico errado ou incompleto. Exato. Eu ia abordar isso, inclusive agora, tipo, questão médica, né? O médico estar preparado e atualizado para saber diagnosticar esta situação.
Desculpa, eu falo, né? A pessoa fala que não. Relaxa, nós temos tempo. É por isso que você é convidada. O pessoal que me assiste aí deve estar feliz. O Léo hoje tá quieto. Hoje a convidada tá falando. Ótimo, vai, aproveita. É pra isso que a gente deu esse espaço, né? Exatamente. E ela também, ela é uma enciclopédia, né? Ela vai de conhecimento Dicionário e de ambulante, causa. porque só as duas palavras que ela falou ali, eu tô tentando até agora pensar como que fala. Se pedir pra repetir, a gente não eu repete. vou falar, sabe aquela que a criança fica mais devagar e aquela que ela fica mais rápida? É tipo assim. É tipo Então, isso. e aí, olha só, a participação social que a gente fala, por exemplo, né? Eu tenho uma amiga que ela chama Maiara Faria, e ela também está dentro da Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras, assim como a Linda Frank, a Luz Maria, enfim, tem muitas, né, ali. Que ela descobriu que o filho dela tinha síndrome de Sotos, tá? Também, às vezes, até se confunde um pouco com o autismo no início ali. Então, assim, muitas doenças raras têm o autismo associado. Os sintomas do autismo são sintomas genéricos, posso dizer assim? Eu acho que ele tá na composição da tá. doença central. Entendi. Isso, exatamente. Perfeito, Exatamente. ótimo. Então, assim, e aí ela descobriu que o filho dela tinha síndrome de Sotos. Poucas pessoas. A gente tinha aqui no Paraná 3 diagnosticados somente com síndrome de Sotos, né? Na época que ela descobriu. E aí, o que ela fez? Ela foi lá, por conta própria, pesquisou lá na internet tudo sobre a síndrome de Sotos. Pesquisou. Foi lá, colocou num PowerPoint, colocou numa folha, imprimiu, sabe? Imprimiu, saiu distribuindo. É papel dela fazer isso? Não. É participação social, gente. É papel de toda a sociedade. Todo mundo. Porque a informação... Ela cumpriu uma parte, né, Exatamente. dela, né, de fazer a diferença. É aquele negócio, né? Conhecimento que não é dividido. O conhecimento. É aquela brincadeira do tipo assim, quando você chega pro pai e tira 10 na prova e o pai olha pra você e fala assim, você não fez menos do que a tua obrigação, que é estudar. Né? Aquele bordão que a gente sempre escutou. Tipo, né? Tira nota ruim e o pai cobra. Tira nota boa, não fez a obrigação. Mas é isso, é a gente fazer o mínimo pelo próximo. Pelo próximo. Exato. Porque ela falou assim, nossa, eu demorei para chegar nesse diagnóstico. Os próprios médicos, eles não têm conhecimento de todas as 7, 8 mil tipos de doenças, né? Até chegar no diagnóstico demora 4 anos. Mais ou menos. E até você ter certeza e testa, e daí um teste diz isso, outro teste diz aquilo e... Exatamente. Até indo nos profissionais errados, até chegar no profissional que realmente vai atestar ali. E aí você, não, ele tem aqui dor de ouvido, é uma questão no ouvido, vai lá pro otorrino. Exato. Na verdade, é uma doença neurológica. Entende? E assim, até os próprios médicos, né, dentro das suas especialidades, não conseguem, né? Eles têm um limite. E a gente tá vendo doenças novas praticamente surgirem todos os dias. E que já estavam lá. O Conhecimento que está trazendo muito diagnóstico correto. Sim, é a mesma questão hoje, né? Falando especificamente do câncer de mama, muito mais mulheres estão tendo acesso, informação. Tinha mulheres que, né, de uma certa forma, psicologicamente, ficavam extremamente abaladas porque achavam que iam morrer. Então, até mesmo não iam buscar tratamento, uma série de coisas. Então, hoje elas já conseguem, né? Já tem esse acesso à informação. Sim. Mas falta muito. Falta muito e eu vejo, Né? assim, a importância, eu não sei se você sabe disso, Shirley. Quando a gente aborda no seguro de vida, que tem uma cobertura chamada doenças graves. Exato. Então, ela serve para você receber em vida o capital que você contratar para tratamento. Se você quiser ir sua mãe está em São Paulo, que nem você comentou. Sim. Se a tua mãe quiser ir para os Estados Unidos fazer um tratamento de ponta, se ela tivesse essa cobertura contratada, ela pode. Da mesma forma que quando você pega uma situação de uma pessoa que descobre um câncer terminal, se ela quiser fazer uma viagem da vida dela. Essa cobertura ela é muito, muito bacana. Exatamente. Quando eu trabalhava com vida, essa era uma cobertura que eu sempre
colocava isso Instigava a pessoa. as mulheres a fazerem. Porque, assim, hoje, quando você tem um diagnóstico de câncer, você pensa na químio, aí você pensa no cabelo cair, né? Com essa cobertura, você pode comprar aí uma peruca, que tem perucas que custam 20, 30 mil reais. Eu vou Mas além. ok. Você consegue colocar uma prótese mamária que mexe muito. Que Com eu acho que o- você falou isso ali atrás. Sim. A mulher, eu acho, eu É. imagino, né? Porque quando a gente fala de sexualidade Uhum. pro homem e pra mulher, as partes íntimas contam muito numa relação, Sim. num fechamento social, né? Então, a pessoa falar que passou por isso e que teve que remover a mama, É da afeta. autoestima, né? o testículo no câncer Sim. masculino afeta. São tabus que a nossa sociedade, infelizmente, ainda impõe e que a gente tem que cada vez mais falar abertamente sobre essas situações para mostrar que nós já temos ferramentas para a parte financeira que podem proteger, Sim. né? Agora, beleza, a gente já tem recurso. Vamos fazer agora você entender e como usar e, quem sabe, conscientizar para tornar mais barato. A gente já tem uma iniciativa que eu falei desde que a gente começou o podcast aqui, que o SUS é imprescindível, é fundamental na vida do brasileiro. Quando eu vou vender um seguro viagem, a Ju sabe disso, porque, como a gente falou, é difícil fazer o brasileiro entender quando ele vai lá para fora, que se ele quebrar a perna, Ele te vira. te vira. Bota a ripa de madeira aí, que você não vai ter ninguém trocando teu osso, consertando teu osso ali de graça, né? E aí é que vem a parte da conscientização, da previdência, do seguro. Exatamente. Que a gente Deixa eu vai... perguntar, vocês falaram sobre o tratamento das doenças graves, né? Existe um seguro que para mulher, ou de repente se as seguradoras não têm aí, tem aí um projeto para vocês pensarem, para mulher, para mãe, no caso, que de repente consegue cobrir o diagnóstico de um filho? Não, então, foi isso que o Léo comentou, que as seguradoras podiam Aderir, voltar os olhos para esse tipo de cobertura. De nascimento, por exemplo. de nascimento. A porque criança nasceu, foi diagnosticada. hoje Não. eu te digo assim, posso estar errado, se alguém Tem uma tiver... doença para natimorto, né? Pra natimorto tem. Mas assim, porque assim, até onde eu ouvi, Uma até onde eu cobertura. sei, você hoje acho que você vai conseguir contratar seguro de vida ali a partir de 14, 15 anos. Se eu não estiver A errado. maioria é 14. A maioria vai ser essa idade. Então, assim, não tem. Poderia ter até uma certa idade que fosse Não, a mas mãe e aí a cobertura do filho, então, que seja até os 14. Exato. Você seja. pode pensar. E assim, vou te dizer, é algo que eu julgo que seria extremamente barato. Exato. Porque hoje o seguro de vida ele fica caro conforme você fica mais velho. Porque você sabe que A sua com faixa 60, etária. com 50, com 40, com 30, matematicamente, qual que é o percentual de pessoas que descobrem câncer com 30, com 40, com 50, com 60 ou com 70, né? Então você consegue descobrir isso. Hoje a probabilidade de você ter uma doença rara, qual é? Né? Que você falou, rara é 1 a cada 65 mil. Eu passei recentemente, quando fui de lua de mel no ano passado pra Disney, e lá foi um ponto que eu notei algo. Eu fui em 2019 e retornei ano passado. A quantidade de criança usando abafador foi assim, pra mim, alarmante. Eu tava dentro do avião, indo pra lá e voltando. Eu olhei pra Ju e fiz o comentário e falei, nossa, você notou? Porque assim, é algo perceptível, algo que a gente não vê aqui no Brasil. Aí ela falou, nossa, notei, né? Que legal que eles sabem, né, o que está acontecendo. Eu falei assim, você já parou para pensar quanta gente no Brasil tem o mesmo problema e a gente não conversa sobre esse fato? A gente simplesmente pega e manda a criança pro quarto, ou tipo, é normal, é fase, né? E a gente fecha os olhos da sociedade a fazer esses apontamentos, né? Seja um TDAH, seja uma das síndromes... Hoje em dia, quando você vai num shopping, por exemplo, e você vê uma criança fazendo birra, né? Você tem um outro olhar hoje.
Você não... Participação social, olha só. Exatamente. Teve uma Você... Quanto que teve Você tem um... conscientização. Exato. Eu pra cheguei no todos aeroporto um entenderem dia e a o criança, autismo. ela estava tendo Um ataque. Ela estava tendo um ataque, né? Ela estava tendo ali um quadro, né, de expressão, Sim. né, Desregulada, a gente desregulada com os avós. E tava todo mundo assim, olhando de cara feia. Julgando. E era nítido que aquela criança era um autista, né? Ou tinha outro tipo Sim, de, sim, né? sim. Mas e daí depois, quando ela fez um movimento assim com o casaco, ela tava com um cordãozinho. O cordão amarelo, né? É o quebra-cabeça. Quebra-cabeça, isso. Ela o tava com um autismo. cordãozinho. Aí eu falei, olha aí, ó. E aí eu já tinha percebido que aquela criança realmente ela não era birra. Então, quando a gente conhece um pouco melhor, a gente consegue entender, a gente consegue ter um outro olhar. Uma coisa que me chamou muita atenção um dia foi até um depoimento da Flávia Francischini, porque ela tem um filho, né, com um Sim. quadro de espectro autismo, né? E aí ela falou sobre essa questão, que às vezes o filho dela fazia esse tipo de situação e as pessoas não entendiam. E aquilo me chamou muita julga. atenção. Exato. Então, é sobre isso, é sobre o conhecimento que a gente passa, né? Que a Você gente sabe, leva. e aí você falou sobre a quantidade de crianças com abafadores. Tem estudos nos Estados Unidos que já está chegando ou chegou em 30% as crianças já com autismo nos Estados Unidos. Vacina Nascem ali. bastante lá ou não? Não tenho como não deixar de fazer essa pergunta, né? Os Estados Unidos, eles têm um sério problema em questão vacinal, assim. Aham. Mas a vacina não tem a ver, né, com autismo. Não, eu não digo Não no digo autismo, mas nos eu digo outros- nos outros tá, casos, né? Com certeza. Mas Nesse é porque aspecto, sim. tipo, porque Mas- eu, assim, posso estar falando uma grande besteira, me corrija. Eu entendo que junto ao autismo, não. Mas quando a gente começa a analisar num ambiente mais macro, essas síndromes que você falou que se cruzam entre doenças, entre genética, por que não pensar que o fato de você vacinar menos podem desencadear outras síndromes que, em virtude, não ao autismo no caso, mas Outras síndromes coisas. Mas sejam eu acho que desenvolvidas? lá eles conseguem um diagnóstico mais preciso também. Porque tem Também. muitas crianças hoje que não têm um diagnóstico e que simplesmente terminam a vida. Teve uma atriz que descobriu agora, ela tem quase 50 anos, acho que mais de 50 anos, que ela descobriu agora que ela tem autismo. Então, você imagina? Então, eu acho que lá talvez eles descobrem mais. Eles têm mais o olhar voltado para... A gente teve Exatamente, por causa dos protocolos. E a gente exatamente. teve uma ação, inclusive até tava pesquisando aqui para não falar besteira, que eu vi esse final de semana, meio da semana passada, que foi um time de futebol West Ham da Inglaterra, que uma das crianças que entraram era portadora de autismo e o goleiro entrou com o abafador junto com a criança. Olha que Para bacana. conscientização da sociedade. Nossa, muito legal. Pessoal, vou pedir um minutinho que a gente vai pro nosso intervalo. É o último, o papo tá muito bom. Já dá pra dizer que vai ter versão parte 2 do episódio. Sim. Ah, legal. Já voltamos aí, pessoal. Depois, a sua condição. Então, pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Então, esse
Legal. É o termo correto. Isso é ótimo, Obrigado. né? Nossa, Porque a adorei. gente se expressa de uma maneira mais correta e humana, né? A gente não cria, acho que aquela sensação de tipo, nossa, o portador. Olha, vou te falar que você acabou de me abrir uma cabeça assim, de uma forma que eu nunca tinha pensado como a pessoa do outro lado poderia entender, né? Exato. Então, ela se sentir. Eu dou um pouco, acho que isso daí é você dar voz a ela, entender o problema dela e colocar, falar assim, tudo bem, você tem uma condição e eu te aceito, por mais que não tenha que aceitar, digamos assim, mas entender e se colocar no lugar do próximo, né? Acho que é isso que quer dizer, né? Exatamente. Exato. Eu falo que é igual. Antes, lembra? Óculos. Vamos falar uma coisa Aham. muito simples. Quem usava óculos antes na nossa infância, lembra? Ah, é 4 olhos, Aham, é sim. fundo de garrafa, né? Sorriso de metal, quem Nossa, usava dá pra- aparelho, Boca de lata. né? Boca de lata, esse daí é pesado. Esse era pesado. Mas então, pessoa com óculos, né? A pessoa que usa óculos para poder enxergar melhor, para ter a condição de enxergar ali, né? Ela- Para fazer as suas coisas. Pessoas com cadeira de roda ali, né? Os cadeirantes, né? Elas usam a cadeira de roda assim como uma pessoa usa o óculos, né? Para dar condição dela ir para os lugares, né? E aí uma outra coisa, que já que a gente está falando de termos aqui, não ficar, o coitadinho, né? Essas coisas Exato. assim. Não gente. É aquela pessoa, a característica dela é aquela. E vamos todo mundo viver, é sobreviver. É sobreviver. É sobreviver. E uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer muito é a gente parar de julgar o próximo. A gente com tem. certeza. Eu acho que todo mundo, em algum momento, comete o ato falho de fazer o julgamento. É. Eu acho Sim. que todo mundo, num lapso, num momento de conversa, tem aquela atitude feia de falar assim: ah, mas pô, aquele cara usa óculos. Pra quê? Deixa ele. Ou aquela Ele pessoa... está com uma condição de deficiência visual. Então ele é com. Acho que acertei agora, Ju. Aí aprendi, já tô demonstrando na prática. Tô educado. Então, assim, é isso. A gente às vezes tem que olhar mais para nós e deixar de olhar neste sentido pejorativo ao próximo. E focar em o que eu posso ajudar a pessoa que está usando aquela cadeira de roda a atravessar a rua, ao invés de notar que ela só está com a cadeira de roda ali, né? Meninas, o papo a tá empatia. muito bom. A gente tem 1 hora de programa, porque agora a gente tá na TV, então o pessoal que tá nos assistindo aí, Agora TV não dá Euronews, vai poder acompanhar a gente. Que coisa Mas, boa. olha, eu não tenho como falar. Que papo. Ju, obrigado por me apresentar essa mulher. Eu falei que você ia gostar. Nossa, cara. A gente foi meio, né, coadjuvante aqui. Não, mas... Mas era justamente Era pra porque... ela. Exatamente. Eu acho que foi importante a participação dela. No próximo, a gente fala mais sobre o Instituto também. Com certeza. Né, que é um trabalho excepcional, que me pegou também. Eu achei sensacional. Acho que vale pra gente... Já tá convidada. Já reserva a tua agenda de novembro pra dar aquele gostinho, Legal. né? De voltar, mas já tá convidada aí pra novembro. Eu queria só Vai, agradecer Não, eu vou abrir agora pra você se despedir, pra você falar. Se você esqueceu, se você não teve tempo de falar hoje, né, Ju? Fala. É muita bagagem. Fala. Não, eu queria só agradecer muito, assim, porque essa questão, né, tanto do Instituto, da questão oncológica, do câncer de mama, que vocês sabem que eu tenho, né, uma situação pessoal quanto às doenças, síndromes raras, deficiência aí, que é muito próximo, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida, né? E ter esses espaços para poder falar disso, para poder contribuir, ter os espaços das palestras, se alguém abrir espaço para as palestras também, para falar dos sinais de alerta de doenças raras, da importância da participação social, é o meu propósito de vida. Eu chego a me emocionar porque assim, a gente não tem tanta... Quando a gente tem uma oportunidade assim, de falar
sabe? De falar para um público. Vocês que são aí engajados na questão, né, do cuidado, minha vida protegida, Sim. da previdência, que tem todo esse cuidado com o futuro. Gente, obrigado. Eu não sei nem o que eu falo. Obrigada mesmo Nada, pela que oportunidade. Eu fico super à disposição. Fique tranquila que não vão faltar oportunidades, né, Ju? Não irão. Antes de você se despedir, Shirley, eu tenho certeza que vai dar tudo certo com a sua mãe, tá? Fica bem. Obrigada. Eu tenho certeza, né, Ju, que vai ser uma situação que você vai passar aí, a gente vai conversar nos próximos programas, que se Deus quiser ela já vai estar curada. Como que é o nome dela? Pina é o apelido. Pina. Então, dona Pina, Maravilhosa. vai ficar tudo bem com a senhora, tá? Fica tranquila. Tenho certeza que essa sua filha aqui faz muito trabalho bom, então ela vai trazer Exato. muita energia boa pra perto de você aí. Ju, obrigado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade para a gente poder estar fazendo essa fusão, né, de conhecimentos e passar isso para todo mundo. Eu queria só mandar um beijo para uma grande amiga minha, que a gente comentou sobre ela ali no corredor, a Tirsa. Ela está atravessando também esse processo, né, mas se Deus quiser ela vai sair Já mais... deu certo. Já deu. Já deu. Já deu, certo. é sobreviver, né? É sobreviver. Então, um grande beijo e obrigada, Léo. Eu estarei aqui sempre que você quiser. Ai, que bom. Ô, Léo, só mais um momento. O sobreviver, por que a gente sempre fala isso? Porque o Instituto que inspira, e depois a gente vai falar numa próxima oportunidade, mas o trabalho deles é canoagem com as mulheres mastectomizadas que passaram pelo diagnóstico, canoagem, salto de paraquedas, rapel. É um trabalho incrível. Escalada, enfim. Então, No próximo episódio a gente já vai trazer uma das sim, participantes dessa ação aí junto com vocês pra gente bater um papo. Sim. Ok. Pessoal, eu tenho certeza que vocês gostarem. Que episódio foda. Me permitam falar esta palavra, mas hoje falei com gosto, assim, que foi muito bom. Muito obrigado a todos aí que nos assistiram. Se o Ibope tirar a gente do palavrão lá, bota o pi na hora que a gente falou agora. Mas muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. E semana que vem tem mais episódio podcast. O Corretor é o nosso terceiro programa do Outubro Rosa. E a gente vai estar recebendo aí 2 convidadas muito especiais também, que eu conto para vocês na sexta-feira, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite.